que llamamos estudios de comunicación política. ¿De qué manera señala, por ejemplo, este especialista los entornos que él mismo denomina de involucración online granular o ligera, es decir, menos exigente que el modelo deliberativo radical, podrían conectarse institucionalmente con el mundo real de la toma de decisiones? ¿Hasta qué punto el espíritu del experimentalismo público puede traducirse en pautas estables de interacción entre los ciudadanos y quienes gobiernan? O como último ejemplo de sus incisivas preguntas de investigación, ¿en qué medida o bajo qué condiciones estarán los ciudadanos incentivados como para convertirse en ejecutivos de la política? Los retos que como estudiosos de la comunicación política contemporánea exigen nuestra atención son tan certeros como los recién citados en el terreno del futuro de la gobernanza democrática, y también tan transversales o de detalle técnico como los que se derivan de esas otras dimensiones sobre las que voy a hacer una última consideración al final de mis palabras. Si al principio dije que la acción comunicativa en política parece hoy día abrumadoramente focalizada hacia el political hype, es un reto también de enorme trascendencia estudiar empírica y normativamente las manifestaciones de esa imaginería subyugante y su reformulación a través de los nuevos formatos y prácticas sociales que Internet y las nuevas tecnologías le facilitan. El campo de Internet como nuevo territorio de la comunicación política no puede ser observado tampoco como escenario exclusivo de la sentimentalización de consumo ligero hipermodernista, que reduce la política a mitificaciones banales de aprovechamiento autoritario populista. De manera tanto teórico-normativa como empírica, será necesario el estudio de las experiencias que en web políticas demuestran las posibilidades reales de recuperar la racionalidad argumentativa y el ejercicio de la crítica social vigorosa y ampliamente participativa. En el terreno de los métodos de análisis, por último, el refinamiento de escalas de medición y nuevas vías de auscultar la interacción de los ciudadanos con el discurso público político requieren igualmente nuestra dedicación. El trabajo pendiente de desarrollar en todo este programa es enorme, lo cual puede resultar abrumador para los espíritus perezosos, pero a cambio podemos sentirnos reconfortados con la estimulante noticia de que quienes escogimos tiempo A o recientemente esta línea de investigación, nunca nos va a faltar el trabajo. De manera que en las universidades, departamentos, centros de investigación y organismos planificadores del desarrollo científico en ciencias sociales deberán invertir cada vez más en nuestros proyectos. No es, por tanto, una mala conclusión que ofrecer en el acto de inauguración de un congreso tan necesario como este. Muito obrigado. Bom, então nós vamos dar início à primeira mesa redonda, novas mídias, o que muda na política. Como eu falei, nós temos a presença da professora Rosilene Maia, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Maria Helena Weber, da Federal do Rio Grande do Sul, professor Sérgio Amadeu, da Faculdade Casper Líbero, e o professor Wilson Gomes, da Federal da Bahia. Tá? Então, nós vamos, a sistemática da mesa é a seguinte: vocês têm em torno de 20 minutos para falar, temos que terminar às 10h30, fazermos o intervalo, depois começamos a outra mesa às 11 horas da manhã. Tá ok? Então, vamos pela ordem, a professora Rosilene primeiro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar nessa mesa. Como o nosso tempo está curto, eu passo logo a minha reflexão. O tema da mesa, novas mídias, o que muda na política. Creio que chegamos a um momento em que há um certo consenso em que a internet não promove automaticamente a participação política, nem sustenta a democracia. É preciso ver antes os usos que os sujeitos e os cidadãos fazem dela em contextos específicos.
passado o momento da apologia, do entusiasmo com as novas tecnologias ou do pessimismo, um conjunto enorme, cada vez crescente, de pesquisas busca tratar desses usos em contextos muito específicos. Então, indagar o que muda na política. É preciso olhar criticamente também para as teorias e premissas com as quais buscamos apreender o novo ou a novidade. No debate atual sobre o que muda na política com a internet, na minha exposição eu vou buscar focar no uso que os atores cívicos fazem da internet. Nesse sentido, eu busco explorar 3 problemas específicos presentes na literatura sobre sociedade civil que ancoram as expectativas, principalmente as mais otimistas, sobre as associações voluntárias e as organizações cívicas como modo de fortalecer a democracia. As 2 últimas décadas foram marcadas por um grande interesse pelo retorno da sociedade civil, redescoberta da sociedade civil, e a sociedade civil tendeu a ser vista como uma panaceia para resolver muitos déficits da democracia. Diversos autores encontraram na sociedade civil possibilidades de revitalizar impulsos cívicos dos cidadãos e revigorar o poder das comunidades. Temos aí o John Keane, o Daniel Bell, ou então treinar eficazmente os cidadãos para construir hábitos de respeito e cooperação, Putman, Walzer, Verba e colegas, combater o egoísmo e proporcionar alternativas para a política de alto interesse, Alan Touraine, Cohen, Arato, Habermas, representar vozes de grupos marginalizados e excluídos da política, Iris Young, Melucci, vários pesquisadores brasileiros, limitar a intromissão de burocracias na condução da vida cotidiana e revitalizar a esfera pública. Novamente, Habermas, Boma. E a minha primeira indagação, a questão que me parece fundamental indagar, é se a virtude está no polo da sociedade civil. Nessa primeira exposição, eu busco apontar o risco de compreender as associações civis como agentes que promovem exclusivamente a cidadania democrática. Muitos autores filiados, principalmente às tradições tocquevillianas, celebram as associações voluntárias porque elas ajudam a desenvolver nos indivíduos hábitos benéficos à democracia, habilidades participativas, confiança recíproca, tolerância. Muitos desses autores se mostram satisfeitos com a existência mesmo das associações, desde que eles se unam por regras cívicas ou que o debate seja civilizado, independentemente dos motivos da agregação ou conteúdo daquilo que é discutido. Putman, por exemplo, exemplo clássico, ele valorizava a prática de jogar boliche coletivamente porque desenvolvia entre os indivíduos os valores e recursos necessários à democracia, como autodisciplina, respeito mútuo, colaboração e etc. Então, é preciso deixar claro que a coerção, a exclusão, a violência, a desigualdade constituem qualquer sociedade civil, tanto quanto esses valores favoráveis à democracia. As associações voluntárias se distinguem fundamentalmente entre si porque elas incorporam valores e desenvolvem práticas que ajudam a promover a democracia ou a obstruem. A República de Weimar, possuindo uma sociedade civil organizada, vibrante, deu origem e sustentou o nazismo. Na Itália do pré-guerra e países do leste europeu, grupos com altos níveis de participação e organização se organizaram em torno da